Solicito ao vereador Toninho Caluga para que faça a leitura do trecho da Bíblia Sagrada, conforme determina a regimento interno. Solicito aos vereadores do presidente para que fiquem em pé. Deus é maravilhoso. Livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 3 e 8. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, senhor presidente, o vereador vem a esta tribuna para poder elogiar a presente moção, porque de fato, presidente, precisamos realmente falar um pouco sobre a questão dos veterinários dessa cidade e falar um pouco sobre esse trabalho tão importante que é a ação veterinária. Presidente, vou aproveitar também e dizer que na rede pública tem pouquíssimos veterinários. Precisávamos fazer com que mais veterinários pudessem vir para a cidade, porque é uma coisa interessante, né? Todas as cidades, com certeza, tem isso, mas Cotia, vivemos aqui, é aqui que queremos discutir. Esses dias atrás, indo no diário, passei de madrugada aqui pelo centro da cidade, umas 3 horas da manhã. Senhor presidente, é impressionante a quantidade de cachorro que tem no centro de Cotia. Mas, assim, é muito. Com certeza passa de 50 perambulando ali pela rua. E aí a gente consegue enxergar melhor, evidentemente, porque não tem nenhum tipo de trânsito. São muitos animais. E aí o que acontece, presidente? Esses bichos precisam de um tratamento também especial. Seja na castração, seja porque podem transmitir doença, seja porque podem machucar uma pessoa em razão aí de qualquer situação, seja porque é responsabilidade do poder público cuidar das zoonoses, cuidar de tudo aquilo que tem relação com a questão da vida animal na cidade. E aí, presidente, eu acho fundamental que nós elogiemos, sim. O presidente tem uma outra característica interessante com a questão dos veterinários. Não são poucos os veterinários que fazem um trabalho também gratuito, né, nas clínicas particulares. De vez em quando a gente ouve histórias muito bacanas de veterinários que atenderam gratuitamente um animal de alguma pessoa que não tem condição de pagar e que a pessoa vai ali naquele aperto, porque o seu bichinho de estimação está passando por um momento difícil, e as pessoas e alguns veterinários já vimos histórias de caridade, né? Lembrar, presidente, que o Dia do Veterinário também coincide com o Dia de São Francisco de Assis, né? Que é justamente o santo protetor dos animais. E tem uma história muito interessante. São Francisco ficou conhecido como o santo dos animais porque na época se tinha um medo muito grande de um lobo lá em Assis que atacava as pessoas e atacava os animais naquela região. E um belo dia, Francisco resolveu que ia resolver o problema, porque as pessoas queriam matar o lobo. E aí São Francisco foi ao monte para conversar com o lobo, né, para dialogar, para falar: olha, meu amigo, não faz assim, né, não está certo não, os caçadores vão te matar. E ele chama então, a partir daí, o lobo de irmão lobo. Inclusive, Padre Zezinho tem uma música que, falando sobre esse episódio, chama o lobo, né, irmão lobo, meu irmão. Então, chama a lua de irmã. Ou seja, São Francisco tinha uma relação muito próxima. Só para concluir, um dia, também numa cidade, São Francisco passando, o povo não quis ouvir a pregação sobre o Evangelho. São Francisco foi até uma bica d'água e então começou a pregar para os peixes. E todos os peixes subiram ali para ouvir a pregação, né, de São Francisco de Assis. Histórias que o povo conta e histórias que fazem com que a presença de São Francisco na vida dos animais se fizesse muito presente. Daí o santo protetor dos animais. Obrigado, presidente. Agradeço as palavras. Aprovação 055, discussão, vereador responde 3 minutos. Senhor presidente, o meu sensível líder do governo, sensível poeta Givaldo, faz aqui uma homenagem aos pintores. Eu
de verdade, inicialmente achei que falava-se sobre os pintores de parede, quando foi falado a primeira vez aqui sobre a questão. E agora eu estou entendendo que são os artistas plásticos. E Givaldo, numa linguagem aqui, uma retórica bastante ampla, ele me fala aqui sobre voltar. Realmente, se fala aqui, tem que repetir que é bonito isso. Para nós, a obviedade diária não traz resquício algum de beleza. As texturas, linhas, cores e planos unem-se ao prazer transmitido pela magnífica interação da linguagem cromática. Brinca não com o Givaldo, hein? Tá bem, Givaldo. Então, quero aqui dizer que essa moção é importante, porque nós fora a graça que tem aqui, nós falamos sobre a expressão humana. O ser humano é o único dos animais, né, que tem a capacidade de expressar na sua sensibilidade, no seu sentimento, através da tela, da pintura, um sentimento. E quantas vezes ao olhar algumas pinturas, eu vejo aqui o meu amigo Gilmar Almeida, né, nós não nos deparamos com uma emoção, né? Nos deparamos com realmente uma inspiração. Eu, de volta, tive a tendência de pintar uma tela para poder sobreviver. A vida seria muito dura para mim, muito dura, né? Realmente não tem nada do dom desse dom, e é um dom. E eu sei que aqui entre nós tem um vereador que é um artista plástico, que é o Arildo, né? Presidente, futuro presidente dessa casa, tem muito a ver também com essa moção. E finaliza o Givaldo na sua moção, dizendo e citando Voltaire: a pintura é poesia sem palavras. Presidente, essa Câmara hoje está, digamos que, filosófica, né? Saímos agora de Voltaire, entramos agora em Hipócrates, né? Então, para poder dizer aqui sobre a questão dos médicos. Senhor Presidente, eu sempre que tenho oportunidade, gosto muito de falar dos médicos, porque quando estamos com saúde, está aí um tipo de profissão que a gente mal lembra que existe, mas quando dá uma dorzinha de barriga, Senhor Presidente, é a pessoa mais importante do mundo. E isso, presidente, os médicos são pessoas tão importantes e fundamentais na vida de uma sociedade, que eles, não é à toa, que são as pessoas que mais se aproximam e se equiparam aos anjos, né? Se nós pudéssemos falar de um tipo de profissão que seriam angelicais, nós colocaríamos com toda certeza do mundo os médicos como os mais próximos dessa função, que é justamente de amparar, de apoiar e de oferecer conforto na hora mais complicada da vida. Junto com os médicos, os bombeiros, enfim, né? Mas de todo modo os médicos, eles são pessoas muito especiais. E eu, Sr. Presidente, se fosse lembrar que todos os médicos, seus pais, eu passei na minha vida, eu teria que ter aí uns bons dias aqui de fala para poder lembrar o nome de todos. Porque de fato, eu, Sr. Presidente, aos 6 meses de idade, fui internado e fui para o hospital do Mandaqui. Fiquei 8 meses internado no Mandaqui. E saí de lá porque naquela época se morria em casa, né? O médico mandava para morrer em casa porque já não tinha mais o que fazer com a medicina. E eu me recuperei. E quero aqui fazer lembrança de uma história que essa semana eu estava ali no 30 com meu filho e eu lembrei de uma história que contei para ele. Eu tinha a idade do Gabriel, por volta de 8 anos de idade, quando meu pai ficou desempregado. Ficou esse período de desemprego que todo pai de família passa. E naquela época, o Gugu Liberato estava começando na TVS, hoje SBT. E ele fazia propaganda de um doce, que era um doce de abóbora com coco, né? Era um potinho, doce de abóbora com coco, e era uma das propagandas do merchandising que ele fazia durante o programa. Senhor Presidente, eu tive muita vontade de comer aquele doce de abóbora. Mas meu pai estava desempregado, eu sabia que estava desempregado, que na minha concepção ele não teria dinheiro para comprar o doce de abóbora. E não pedi. Só que fiquei doente. E o médico, febre, toda aquela história, e eu não conseguia falar para meu pai qual era o problema. E meu pai arrumou o dinheiro emprestado com alguém, com nenhum médico conseguia descobrir qual era o meu problema, e ele me levou em Osasco, um médico, um japonês pediatra, eu não sei o nome dele.
E fui, presidente, me permita fazer essa história, porque é a história de um médico, e fui até esse médico. Chegando lá, era médico particular. Chegando lá, presidente, esse médico começou a conversar, fez a consulta, exame, e pediu para o meu pai para que deixasse a sócio, eu e ele. E eu fiquei sozinho com esse médico. Ele falou: amigo, abre o jogo comigo. O que está acontecendo? Aí eu falei: eu estou com vontade de comer doce de abóbora com coco. Eu falei: mas por que você não pediu para o seu pai? Para que meu pai está desempregado e ele não tem dinheiro para comprar. Ele falou: ah, é isso, tá bom. Aí chamou meu pai para entrar novamente no consultório. Falou: o senhor está desempregado? Ele falou: estou. O senhor pagou essa consulta? Eu falei: paguei. Eu falei: então pega o dinheiro de volta e vá até o primeiro mercado e compre doce de abóbora que o senhor fez. Esse é o problema dele. Aquele médico, presidente, me trouxe uma notícia de cura. Né? E essa é uma marca muito profunda que ficou na minha vida com relação ao médico. Então, a minha mais profunda homenagem aos médicos, porque de fato os médicos assim são anjos. Que Deus os abençoe. Que Deus te abençoe, irmãos. Presidente, eu quero agradecer os 5 minutos. Na verdade, essa moção é 5. Você está ficando melhor aqui. Desculpa, o senhor poderia falar 5, mas foi questionar, então o senhor dispõe de 3 minutos. É suficiente. Presidente, falar aqui sobre os dentistas é falar sobre talvez um dos maiores mecanismos de doença que o ser humano pode ter, que entra através da boca quando essa boca não está bem tratada. Então, senhor presidente, o governo federal, pela primeira vez na história do Brasil, fez um programa chamado Brasil Sorridente, que levou e tem levado acesso a milhões e milhões de brasileiros que não tinham acesso ao dentista. E, presidente, veja, a inteligência da política pública se dá justamente quando se percebe que a prevenção é melhor do que remediar. E aí está, então, acertado. Quero aqui parabenizar o governo federal pela iniciativa do programa Brasil Sorridente, que inclusive funciona no município de Cotia e que, do meu ponto de vista, deve e pode ser ampliado. Senhor presidente, eu quero aqui agradecer também muito a 3 dentistas que, durante a minha caminhada, tanto me atenderam. O Zé Dentista, né, aqui em Cotia, figura conhecidíssima, né, um dentista de extrema qualidade, competência profissional fantástica. E eu quero também agradecer, senhor presidente, aqui o Luiz Carlos e a doutora Michele, pelo carinho, pela atenção, pela delicadeza no atendimento, pelo profissionalismo que vem feito. Aliás, é o dentista de vários vereadores da Marconena, passa com eles, o Arildo passa com eles, né? O Arildo mostrou o sorriso dele ali. Então, e eu também, não sei se outro vereador aqui, mas recomendo. Pela presteza do atendimento, pela delicadeza e pelo profissionalismo que eles têm. Evidentemente, presidente, acho que essa moção deveria ser estendida a todos os consultórios, particularmente aos dentistas do serviço público, porque esse, presidente, tem uma missão toda especial, que é justamente oferecer a condição de sorriso aos que não podem ter o dinheiro para pagar um dentista particular. Então, eu recomendaria a esta casa para que leve essa moção a todos os dentistas do serviço público e, evidentemente, ao Conselho Regional de Odontologia, no agradecimento dessa casa, dessa Câmara, ao serviço prestado para todos os dentistas da nossa cidade. Obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores. Senhor presidente, eu vou votar favoravelmente a essa moção por um acordo político aqui com o vereador Neto, já que nós temos aqui uma percepção um pouco diferente do que a moção está trazendo. Mas, de todo modo, vereador, eu quero acreditar que o secretário de Segurança Pública, o senhor Antônio Ferreira Pinto, ele, de fato, use o seu sobrenome para poder garantir que essa cadeia pública fique fechada, né? E coloque, se necessário, todos os seus atributos para poder garantir essa cadeia fechada. Porque, na verdade, essa cadeia foi fechada graças a uma ação das comissões de direitos humanos aqui da cidade e do judiciário.
Porque a grande verdade é que o secretário entrou com um pedido para reabrir essa cadeia depois dela fechada. E é promessa do governador do estado de São Paulo, Sr. Geraldo Alckmin, de fechar todas as cadeias públicas na região metropolitana. Então aqui está sendo cumprido uma promessa. Bem verdade que está sendo cumprido uma determinação judicial, mas não deixa de ser um cumprimento. Então, que bom que essa cadeia está fechada. Já vai tarde. Chegou até, senhor presidente, mais de 600 presos. Essa cadeia, no espaço que cabe 90. Quando havia fugas, essa cadeia, a parte de baixo dela, no chão, é toda concretada. Mas concreto porque parecia um metrô ali, de tanto buraco que tinha. E aí, senhor presidente, quando os presos fugiam, eram os bairros ao redor que sofriam as consequências dessa situação. E aí, presidente, de fato, nós não podemos ter no centro urbano uma cadeia pública. Por todas as razões óbvias, e essa casa precisa se posicionar. E se for necessário elogiar o secretário para ele poder ficar inchado de alegria e orgulho e para poder manter o fechamento dessa cadeia, que façamos assim, não tem problema. Mas que essa cadeia permaneça longe de Cotia, né? E vá para o CDP, que é o local que vai oferecer inclusive a dignidade, né? Que também está tudo superlotado, mas em tese levaria a dignidade da prisão. E aí, senhor presidente, eu quero aqui dizer a Vossa Excelência que para mim é muito importante que essa cadeia fique onde está, né? Ou seja, fechada. Eu vi que teve uma indicação de um vereador, que não sei qual foi, que fez indicação para que ali se transformasse na cadeia um ponto da Guarda Civil Municipal, ou seja, seria o comando da Guarda Civil Municipal. Presidente, eu quero dizer a Vossa Excelência que muito melhor do que isso, do meu ponto de vista, é que nós façamos dali um ponto de cultura, um centro cultural da cidade, em razão do seu ponto estratégico, em razão da sua localização, porque a cidade não tem um local para inserir o processo cultural aqui dentro. Obrigado. Senhor presidente, não perderia a oportunidade de discutir essa moção, até porque, senhor presidente, eu tenho uma notícia aqui, no meu ponto de vista, muito importante, né? Nós elegemos aqui o Douglas, né, que foi eleito lá pela escola da ele, é filho do presidente do Partido dos Trabalhadores, o Wagner. Então, nós já temos inclusive um petista, pelo menos de DNA, eleito entre os vereadores mirins. Mas a notícia boa não para por aí. Eu quero dizer aqui para a Vossa Excelência que tem uma outra questão impressionante do ponto de vista da cidadania. Senhor presidente, é um sinal muito importante e interessante que os adolescentes nos dão. Eleger 5 mulheres dos 12, na verdade, para fazer justiça plena, só precisava ter invertido, eleger 7 mulheres e 5 homens. Porque aí estaria garantido 51% da população feminina na representatividade. Senhor presidente, é um sinal fabuloso. Eu, senhor presidente, tenho sido aqui, tenho dito desde o início desse mandato, da importância que a sociedade cotidiana tem em eleger representantes femininas para essa casa. Já vão fazer, senhor presidente, 20 anos ao final dessa legislatura que não se elege uma mulher vereadora em Cotia. Senhor presidente, alguma coisa de errado acontece na vida política dessa cidade. Não é possível que essa cidade não eleja mulheres vereadoras. Eu acho que é provavelmente uma das únicas câmaras municipais da região metropolitana de São Paulo que não tem mulheres eleitas na sua composição. E aí, os adolescentes vêm aqui e, através do projeto, Paulinho Leme, de Vossa Excelência, que teve nosso integral e absoluto apoio, e nos dão essa aula política. Dos 12 eleitos, elegeram 5 mulheres. Então, que a sociedade aprenda com a sabedoria dos nossos meninos e meninas. E que essa sociedade, conseguindo compreender isso, no ano que vem, eleja mulheres. Senhor presidente, independente do partido político, porque a mulher tem essa outra característica de estar acima dessa caracterização tão masculina da disputa. Acirrada, né? Ferrenha. A mulher, ela tem essa qualidade muito mais, do ponto de vista da sensibilidade, de poder ver que, para além da disputa, precisa ter a atenção.
né? E essa atenção com certeza é uma qualidade. Então, senhor presidente, eu tenho duas notícias para comentar. A primeira é que eu quero saudar o Douglas, e eu vou propor ao Douglas a filiação do jovem do PT, né? A filiação, na verdade, interna, para que ele possa, já seguindo os passos do pai, fazer fileiras, né, aqui. E espero que o Douglas não venha na oposição, mas que ele consiga estabelecer maioria nessa casa e trazer todos para a situação do Partido dos Trabalhadores. Obrigado. Os vereadores estiverem de acordo, pela sugestão, o vereador Antônio Carlos Sá dispõe de 5 minutos como orador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna para fazer uma discussão importante. Estava agora com o secretário de Segurança, que nos deu a honra da presença, o vereador secretário Almir Rodrigues, e eu estava questionando o Almir uma coisa importante que está acontecendo na cidade, no aspecto da Guarda Civil Municipal. Senhor presidente, todos nós vimos o início, porque foi alardeado, propagandeado, discutido na cidade, de que a Prefeitura criaria a Guarda Civil Ambiental. Pois bem, a Guarda Civil Ambiental foi de fato criada. E posso dizer, presidente, foi uma coisa muito boa. A Guarda Civil Municipal Ambiental começou a prestar um serviço público para essa cidade muito importante. Mas, presidente, parece que tudo que é bom demais, essa prefeitura acaba criando problema contra isso. E aí, senhor presidente, o que acontece? A Guarda Civil Municipal está desativada na questão ambiental. E qual é a justificativa para essa desativação? É porque no final de ano precisa de efetivo para poder fazer a ronda ostensiva. Ora, senhor presidente, como se a Guarda Civil Municipal Ambiental não fizesse ronda ostensiva. Faz exatamente igual com a especificação da atenção na questão ambiental. E aí, presidente, qual é a minha surpresa? É que nós, sociedade, estamos pagando pela viatura que está parada. Uma viatura específica para a questão ambiental. E essa viatura está estacionada. Ou seja, a sociedade está pagando o aluguel de um carro, de um veículo parado, de guardas civis municipais que se prepararam, fizeram cursos e fazem um trabalho muito importante. Senhor presidente, eu recebi um boletim de ocorrência de um policial civil, que vou reservar o direito de manter no sigilo. Boletim de ocorrência número 7709 de 2011, feito pela Guarda Civil Municipal Ambiental. O que faz esse serviço? Ele conseguiu pegar um caminhão, 2 caminhões, aliás, despejando entulho numa nascente, jogando entulho numa nascente ali no Jardim Sandra, na rua MMDC. E a Guarda Civil Municipal fez um flagrante, aliás, de parabéns à Guarda Civil Municipal Ambiental. Parabéns, fez um flagrante. E aí foi descobrir de quem era o caminhão. Era de uma empresa chamada Lexus. Vou pegar aqui o nome da empresa para não cometer nenhuma injustiça aqui com os averiguados. Lexus. Pois bem, senhor presidente, essa empresa, ela presta serviço, adivinha para quem? Para a Prefeitura de Cotia. E adivinha para quem? Para qual é o serviço que era? Luxor, Engenharia, Construções e Pavimentações. E adivinha, vereador Giba, qual era a obra que eles estão fazendo? A UPA. A UPA está trabalhando. Ou seja, e aí, nós não podemos tolerar. Senhor presidente, como é que pega a obra pública, dinheiro público, de obra pública, e pega o entulho e joga no córrego, numa nascente? E a Guarda Civil Municipal, senhor presidente, veja, é o elogio e a crítica ao mesmo ambiente, né? É da prefeitura para a prefeitura. A mesma prefeitura que cria a Guarda Civil Municipal Ambiental é a mesma prefeitura que não fiscalizou a empresa que, no meu ponto de vista, tem que ser multada de maneira pesada. Tem que ser multada para não esquecer nunca mais que não se joga água, que não se joga lixo na água. Então, senhor presidente, eu espero, aliás, que a Guarda Civil Municipal Ambiental não tenha sido desativada por estar fiscalizando a atividade da prefeitura. Porque comigo, eu sou testemunha de que a Guarda Civil Municipal me atendeu em 10 minutos quando a prefeitura estava fazendo o entulho ali no panorama. De uma presteza absoluta, de uma preparação
que merece elogio para a Secretaria de Segurança Pública, merece elogio à Guarda Civil Municipal. Mas, senhor presidente, nós não podemos permitir que uma empresa privada particular faça da cidade o seu depósito de lixo. Se ela já é contratada, ela que tem que colocar dentro do contrato o valor e o preço para os dejetos que ela está tirando. Então, vereador Givaldo, líder do governo, eu questionei aqui o Almir disse para mim que não era o que eu estava enxergando, que no dia 10 de janeiro a Guarda Civil Municipal Ambiental retorna ao seu serviço. O que eu pedi para o Almir? Para que fizesse um serviço paralelo, para que não permitisse que a Guarda Civil Municipal Ambiental perca o ritmo de ação. O nosso meio ambiente agradece. E essa cidade, senhor presidente, que não conseguiu até hoje pegar o selo verde, com a Guarda Civil Municipal, do meu ponto de vista, tem tudo para conseguir fazer isso. Que esse serviço não seja menosprezado e que a Guarda Civil Municipal receba os elogios desse vereador e da sociedade, que está cumprindo a sua função. Obrigado, presidente. Parabéns pelo projeto, Rogério. O vereador Antônio Calunga dispõe de 5 minutos. Solicito ao vereador aqui do vice-presidente dessa casa para que assuma essa. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores vice-presidentes, senhor presidente, eu queria dizer a Vossa Excelência e ao vereador Rogério Franco que, primeiro, eu quero parabenizá-lo pelo projeto. Mas, presidente, eu, na verdade, já tinha feito, Rogério Franco, uma emenda ao seu projeto de lei, mas, no acordo com Vossa Excelência, relendo o projeto, Vossa Excelência acaba contemplando parcialmente a minha vontade. Vossa Excelência dispõe desse projeto importante, porque ele cria cidadania em respeito às pessoas que têm a deficiência física, a mobilidade reduzida. Então, esse projeto ele tem uma característica muito importante, característica do PMDB, Partido Aliado do Partido dos Trabalhadores, que Vossa Excelência, talvez sofrendo a influência dessa relação de Michel Temer com Dilma Rousseff, tem tido essa sensibilidade, a qual eu aplaudo e me congratulo com Vossa Excelência. E por isso quero apoiar. Presidente, quero dizer para Vossa Excelência e para Vossa Excelência, vereador Franco, que esse projeto ele traz no seu bojo uma questão que é da multa no caso de descumprimento de que uma agência bancária não faça a adaptação do caixa eletrônico. E aí, Rogério, eu havia proposto aqui que ao invés de 50 UFESPs, que nós passássemos para 500 UFESPs. Porque para mim, banco só consegue compreender uma linguagem, a financeira. Não entende outra. Eles só sabem o que significa lucro. Não conseguem ter na sua percepção cidadania. Não conseguem ter na sua percepção justiça. Não conseguem ter na sua percepção de banqueiros que possam partilhar com a sociedade o grande escorchante e agiotagem do lucro que eles fazem. Senhor presidente, eu, Rogério, quero ver a aplicação dessa lei e caso a gente perceba que a lei não está sendo cumprida, que nós aumentemos, não apenas para 50 UFESPs, mas para 500 UFESPs dia de não cumprimento a partir do momento em que a lei passar a vigorar, e Vossa Excelência propõe que seja 120 dias a partir da promulgação da lei. Mas aí Vossa Excelência me dá uma outra perspectiva na sua lei, por isso abri mão, de que, na hipótese, mesmo com a multa não ser cumprida, a agência pode ser fechada. Cassação temporária. Aí, Rogério, me contempla, porque aí o prejuízo que eu estava pensando em fazer para o banco, ele está contemplado nisso e aí não precisa da multa de 500 UFESPs, mas sim no fechamento da agência bancária, porque aí sim talvez o banqueiro consiga compreender que nessa cidade vai ter que ter cidadania. E aí, Rogério, eu quero te parabenizar. Então, eu falei ainda agora com o Daniel, que é aqui de Cotia, que é o secretário-geral do Sindicato dos Bancários de São Paulo. Nós vamos dar publicidade dessa lei. Eu espero que Vossa Excelência dê publicidade dessa lei, porque ela precisa ser levada a outras cidades, para que nós possamos fazer com que os bancos percebam que, além do lucro que a sociedade dá para eles, precisa oferecer também condição, dignidade, cidadania. Porque, Rogério, está coberto de razão. É triste você entrar numa agência bancária, ver um cadeirante que mal tem espaço para poder colocar a sua cadeira, para poder fazer a sua operação bancária. E não vamos muito longe, a Caixa Econômica Federal aqui no centro de Cotia, o camarada não consegue subir no andar superior porque é escada. Agora a nova Caixa já tem ali um elevadorzinho. Porque senão, Rogério, fica apenas o lucro. E aí, esse projeto vem de encontro a essa
possibilidade de cidadania. E o não cumprimento dá, então, a possibilidade do fechamento da agência bancária, e, do meu ponto de vista, enquanto não for cumprida a legislação. Então, parabéns, é um projeto sensível, um projeto justo, é um projeto que dá para essa Câmara, inclusive, o escape da crítica de que aqui nós só fazemos promoção ou qualquer outra coisa que não seja de interesse público. Está aqui uma lei que modifica, de fato, a vida das pessoas e oferece para elas a condição de cidadania. Então, Rogério, tenha o meu elogio, o meu reconhecimento, humilde reconhecimento, mas que dá um valor muito importante a esse gesto, porque de fato traz para a cidade uma novidade. Eu, Rogério, sugiro que Vossa Excelência dê divulgação desse projeto em todos os meios de comunicação, em toda a sociedade, para que a sociedade ajude a fiscalizar. Né? Então, esse projeto tem que ir para a cópia, para a Folha de São Paulo, para a Globo, Estadão, enfim, para as grandes emissoras, para o meio de comunicação local, para que de fato isso possa ser apossado pela sociedade. Porque a lei, Rogério, tem uma outra característica. Tem lei que pega e lei que não pega, o que é um absurdo. Né? Mas se a sociedade ficar sabendo dessa lei, então ela vai pegar. Porque uma lei não sendo cumprida, a sociedade vai vir aqui para essa Câmara e vai dizer: ó, aquela lei que vocês aprovaram não está sendo cumprida na agência tal. E aí nós vamos fazer com que a lei se cumpra. Então, Rogério, parabéns, tem o meu voto favorável. Acredito que o líder do Partido dos Trabalhadores com certeza encaminha pelo apoiamento a essa lei, e o nosso elogio. Obrigado. Vereador Toninho Carunga dispõe de 5 minutos, explicações pessoais. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor presidente, veja só como a internet é importante para a fiscalização do poder público. Eu, olhando a internet, presidente, acabei descobrindo uma coisa que me deixou impressionado e que tem um pouco, do meu ponto de vista, a ver com a relação da Guarda Civil Municipal na questão ambiental. É o decreto 7244 de 4 de outubro de 2011. Senhor presidente, o atual decreto, ele fala sobre a organização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. E acho, senhor presidente, que nós temos em Cotia uma rainha da Inglaterra, né? O secretário, para poder assinar qualquer ato, precisa ter autorização do secretário adjunto. O que acontece, presidente? Eu não sei, mas vou descobrir. Vou atrás da informação. É que, a partir de agora, todo ato do secretário Rubinho precisa passar antes pela autorização do secretário adjunto, que me foge o nome dele, aliás, o André. Né? Tá aí a parceria absoluta. Ou seja, o adjunto autoriza o titular a fazer alguma coisa. Né? Então, senhor presidente, eu fico tentando imaginar o que aconteceu para poder chegar nesse ponto. Talvez porque a secretaria precisava de, digamos, dinamismo para poder acrescentar ali nela algumas questões que, no meu ponto de vista e no ponto de vista ambiental da cidade, precisava ser realmente feito. Então, presidente, Cotia tem um secretário de meio ambiente, né, que é fiscalizado pelo secretário adjunto. Né? Talvez a base venha me falar que é aqui uma relação parceira, amistosa. Eu, se eu fosse o secretário, não sou, eu pediria demissão. Porque não é possível também. Não é possível passar um secretário com a história por trás dele do Partido Verde, que tem a construção histórica que tem o PV, passar por uma situação dessa. Né? Mas, de todo modo, há pessoas que se adaptam, né, à opressão e a quem diga humilhação. Eu, pessoalmente, não. E acho a pena, aliás, que isso aconteça. De todo modo, presidente, eu gosto muito de desafios. Né? E eu passo muito ali pelo quilômetro 30 da rodovia Raposo Tavares, e de vez em quando ali no 30 tem algumas questões que me chamam a atenção. Né? E eu quero, ali pelo 30, tentar identificar se tem alguma questão que eu precise saber com mais profundidade. Se souber, darei divulgação. De todo modo, presidente, eu quero dizer que, na relação que nós temos com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, nós precisamos fazer da Secretaria Municipal de Ambiente cumpra o papel que a Guarda Civil Municipal está fazendo. Se essa secretaria cumprisse esse papel, com certeza não precisaria que o secretário adjunto tutelasse o secretário do município. E isso faria com que a cidade tivesse uma respeitabilidade pelo seu ambiente todo, e não apenas pelo meio ambiente, né? Que é o que mais ou menos do meu ponto de vista tem acontecido.
Senhor presidente, nós precisamos trazer para essa cidade uma condição também de trabalho. Não dá mais, senhor presidente, para ter a liberação de tantas casas. Precisa ter empresas, precisa ter, Paulo Leite, uma condição aqui de que nós façamos um incentivo fiscal, político, sei lá qual incentivo, para que empresas venham para a cidade. Cotia está numa região importantíssima, perto do Rodoanel, perto de 3 rodovias que dá escoamento para todo o país e que precisava ser pensado ou repensado a questão empresarial. Porque se é bem verdade, presidente, que nós temos um pátio de empresas importante, é verdade também que a população aumentou a um número tão significativo que o emprego já não está dando conta aqui na cidade. Então nós precisávamos incentivar, presidente, que mais empresas viessem para cá. É uma pauta importante para essa cidade, é uma pauta que faz parte do futuro dessa cidade e nós precisamos redialogar e repensar. Na questão que eu estou levantando aqui, eu quero realmente compreender e entender essa situação, porque dela se denota que existe uma situação aqui que precisa ser melhor pensada e olhada. E a Secretaria Municipal de Meio Ambiente é uma secretaria que precisa ser repensada, precisa, para que ela ocupe a importância que para a sociedade tem a proteção do seu meio ambiente. Porque do jeito que está indo a coisa, a gente está tendo que proteger o secretário ou tutelar o secretário, alguma coisa não está acontecendo de maneira certa aqui. E isso, com toda a certeza do mundo, não é bom para a cidade nem para a sociedade. Então, eu quero aqui dizer do decreto 6537, do decreto 7244, que é um decreto que é para o cidadão pegar o poder dele.